Seção 4. Disposições comuns às seções anteriores. 37. O pedido de cooperação jurídica internacional oriundo de autoridade brasileira competente será encaminhado à autoridade central para posterior envio ao Estado requerido para lhe dar andamento. 38. O pedido de cooperação oriundo de autoridade brasileira competente e os documentos anexos que o instruem serão encaminhados à autoridade central acompanhados de tradução para a língua oficial do Estado requerido. 39. O pedido passivo de cooperação jurídica internacional será recusado se configurar manifesta ofensa à ordem pública. 40. A cooperação jurídica internacional para execução de decisão estrangeira dar-se-á por meio de carta rogatória ou de ação de homologação de sentença estrangeira, de acordo com o artigo 960. 41. Considere-se autêntico o documento que instrui pedido de cooperação jurídica internacional, inclusive tradução para a língua portuguesa, quando encaminhada ao Estado brasileiro por meio de autoridade central ou por via diplomática, dispensando-se a juramentação, autenticação ou qualquer procedimento de legalização. Parágrafo único. O disposto no caput não impede, quando necessária, a aplicação pelo Estado brasileiro do princípio da reciprocidade de tratamento. Título 3. Da competência interna. Capítulo 1. Da competência. Seção 1. Disposições gerais. 42. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvada às partes o direito de instituir juiz arbitral na forma da lei. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial pelas normas de organização judiciária e ainda, no que couber, pelas Constituições dos Estados. 45. Tramitando o processo perante outro juiz, os autos serão remetidos ao juízo federal competente, se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou Conselho de Fiscalização de Atividade Profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações. 1. De recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho. 2. Sujeitos à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Parágrafo 1º. Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta a ação. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, o juiz, ao não admitir a acumulação de pedidos em razão da incompetência para apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele em que exista interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. Parágrafo 3º. O juízo federal restituirá aos autos... Repetindo. O juízo federal restituirá os autos ao juiz estadual sem suscitar conflito se o ente federal cuja presença exige a remessa foi excluído do processo. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens imóveis será proposta em regra no foro de domicílio do réu. Parágrafo 1º. Tendo mais de domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Parágrafo 2º. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado no foro de domicílio do autor. Parágrafo 3º. Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor, e se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro. Parágrafo 4º. Havendo 2 ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles à escolha do autor. Parágrafo 5º. A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro de situação da coisa. Parágrafo 1º. O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu, pelo foro de eleição, se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de enunciação de obra nova. Parágrafo 2º. A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. 48. O foro de domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente. 1. O foro de situação dos bens imóveis. 2. Havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes. 3. Não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio. 49. A ação em que o ausente for réu será proposta no foro de seu
O último domicílio, também competente para a arrecadação, o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições testamentárias. 50. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro e domicílio de seu representante ou assistente. 51. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor a união. Parágrafo único. Se a união for demandada, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou no Distrito Federal. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou Distrito Federal. Parágrafo único. Se o Estado ou Distrito Federal for demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. 53. É competente o foro. Inciso 1. Para ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável. A. De domicílio do guardião ou de filho incapaz. B. Do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. C. De domicílio do réu, sem nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. D. De domicílio da vítima de violência doméstica e familiar nos termos do artigo 11.000, nos termos da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. Inciso 2. Do domicílio ou residência do alimentando para ação que se pedem alimentos. Inciso 3. Do lugar. A. Onde está a sede para a ação em que for ré pessoa jurídica. B. Onde se acha agência ou sucursal quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. C. Onde exerce suas atividades para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica. D. Onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação em que se lhe exigiu o cumprimento. E. De residência do idoso para a causa em que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto. F. Da sede da serventia notarial de registro para ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício. Inciso 4. Do lugar do ato ou fato para ação. A. De reparação de dano. B. Em que for réu, administrador ou gestor de negócios alheios. Inciso 5. De domicílio do autor do local do fato para ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Seção 2. Da modificação da competência. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta seção. 55. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Parágrafo 1º. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Parágrafo 2º. Aplique-se o disposto no caput. 1. A execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. 2. As execuções fundadas no mesmo título executivo. Parágrafo 3º. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. 56. Dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. 57. Quando houver continência, a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. 60. Se o imóvel se achar situado em mais de um estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo prevento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel. 61. A ação possessória será proposta no juízo competente para a ação principal. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. Parágrafo 1º. A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Parágrafo 2º. O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. Parágrafo 3º. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juiz do foro de domicílio do réu.
Parágrafo 4º. Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação sob pena de preclusão. Seção 3. Da incompetência. 64. A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação. Parágrafo 1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Parágrafo 2º. Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. Parágrafo 3º. Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. Parágrafo 4º. Salvo decisão judicial em contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juiz incompetente, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar incompetência em preliminar de contestação. Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar. 66. Há conflito de competência quando 1. Dois ou mais juízes se declararem incompetentes. 2. Dois ou mais juízes se considerarem incompetentes, atribuindo um ao outro a competência. 3. Entre dois ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se atribuir a outro juízo. Capítulo 2. Da Comparação Nacional. 67. Aos órgãos do Poder Judiciário, estadual, federal, especializado ou comum, em todas as instâncias e graus de jurisdição, inclusive os tribunais superiores, incumbe o dever de recíproca cooperação por meio de seus magistrados e servidores. 68. Os juízos poderão formular entre si pedido de cooperação para a prática de qualquer ato processual. 69. O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, prescinde de forma específica e pode ser executado como auxílio direto, reunião ou apensamento de processos, prestação de informações, atos concertados entre os juízes cooperantes. Parágrafo 1º. As cartas de ordem precatória e arbitral seguirão o regime previsto neste Código. Parágrafo 2º. Os atos concertados entre os juízes cooperantes poderão consistir, além de outros, no estabelecimento de procedimento para a prática de citação, intimação, notificação de ato. 2. A obtenção e apresentação de provas e a coleta de depoimentos. 3. A efetivação de tutela provisória. 4. A efetivação de medidas e providências para a recuperação e preservação de empresas. 5. A facilitação de habilitação de créditos na falência e na recuperação judicial. 4. A centralização de processos repetitivos. 7. A execução de decisão jurisdicional. Parágrafo 3º. O pedido de cooperação judiciária pode ser realizado entre órgãos jurisdicionais de diferentes ramos do Poder Judiciário. Livro 3. Dos sujeitos do processo. Título 1. Das partes dos procuradores. Capítulo 1. Da capacidade processual. 70. Toda pessoa que se encontra no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. 71. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador na forma da lei. 72. O juiz nomeará curador especial ao incapaz se não tiver representante legal se os interesses deste colidirem com os daquele enquanto durar a incapacidade. 2. Réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública nos termos da lei. 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para a proposição que veste sobre o direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. Parágrafo 1º. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação. 1. Que veste sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob regime de separação absoluta de bens. 2. Resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles. 3. Fundado em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família. 4. Que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre o imóvel de um ou de ambos os cônjuges. Parágrafo 2º. Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto neste artigo à união estável comprovada nos autos. 74. O consentimento previsto no artigo 73 pode ser suprido judicialmente quando for negado por um dos cônjuges sem justo motivo ou quando lhe seja impossível concedê-lo. Parágrafo único. A falta de consentimento, quando necessário e não suprido pelo juiz, invalida o processo. 75. Serão representados em juízo ativo e passivamente. 1.
A União pela Advocacia Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado. 2. O Estado e o Distrito Federal por seus procuradores. 3. O município por seu prefeito, procurador ou associação de representação de municípios, quando expressamente autorizada. 4. A autarquia e a fundação de direito público por quem além do ente federado designar. 5. A massa falida pelo administrador judicial. 6. A herança jacente ou vacante por seu curador. 7. O espólio pelo inventariante. 8. A pessoa jurídica por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores. 9. A sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica pela pessoa a quem couber a administração de seus bens. 10. A pessoa jurídica estrangeira pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil. 11. O condomínio pelo administrador ou síndico. Parágrafo 1º. Quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte. Parágrafo 2º. A sociedade ou associação sem personalidade jurídica não poderá opor a irregularidade de sua constituição quando demandada. Parágrafo 3º. O gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo. Parágrafo 4º. Os Estados e o Distrito Federal poderão ajustar compromisso recíproco para a prática de ato processual por seus procuradores em favor de outro ente federado mediante convênio firmado pelas respectivas procuradorias. Parágrafo 5º. A representação judicial do município pela Associação de Representação de Municípios somente poderá ocorrer em questões de interesse comum dos municípios associados e dependerá de autorização do respectivo chefe do Poder Executivo Municipal, com indicação específica do direito ou da obrigação a ser objeto das medidas judiciais. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Parágrafo 1º. Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária. 1. O processo será extinto se a providência couber ao autor. 2. O réu será considerado revel se a providência lhe couber. 3. O terceiro será considerado revel excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. Parágrafo 2º. Descumprida a determinação em fase recursal perante Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Tribunal Superior ou Relator. 1. Não conhecerá do recurso se a providência couber ao recorrente. 2. Determinará o desentranhamento das contrarrazões se a providência couber ao recorrido.